Ok. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. E na última aula terminamos falando daquilo que é o agrupamento de dados, ok? No caso em que tem uma variável de natureza quantitativa contínua, eu mostrei aquilo que é o procedimento ou os passos que devem ser usados para classificar esse tipo de variável, ok? Então, seguindo aquela regra toda, calcular o maior valor observado, a maior observação, a menor observação, fazer a diferença, calcular o número de classes usando a fórmula de star e aí, de seguida, formar aquilo que são as classes e começar a alocar para cada classe quantas observações temos em cada uma dessas classes. Ok? E na aula de hoje, vamos terminar essa parte de síntese de dados, de tal forma que na aula da quarta-feira vamos introduzir medidas de resumo, ok? Cálculo da média, moda, mediana e por aí vai. Mas, para terminar essa parte, nós temos que apresentar uma série de gráficos, gráficos que são usados para representar dados com essa escala de medição, ou seja, dados de natureza quantitativa contínua, ok? E nisso temos um dos gráficos mais usados para representar esse tipo de dados, que é conhecido como histograma, ok? O histograma é um gráfico equivalente ou semelhante ao gráfico de barras, aquele gráfico que eu apresentei na última aula, esse tipo de gráfico, mas a única diferença que existe entre esses dois gráficos é que o gráfico de barras, as suas barras devem estar completamente separadas, ou seja, as barras devem estar, para cada barra representa aquilo que é a frequência de uma determinada categoria, ok? E esse gráfico é usado quando a variável é de natureza qualitativa ou quantitativa discreta, ok? Mas, para essa variável que nós temos aqui, que é de natureza quantitativa contínua, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa é que vamos criar classe, aliás, vamos criar no eixo dos x, vamos formar aquilo que são as nossas classes. Nós temos a primeira classe, que vai de 6.3 a 7.8, a segunda de 7.8 a 9.3, a terceira de 9.3 a 10.8 e assim em diante. Mas o que acontece? Diferentemente do caso do gráfico de barras, observem que existe uma relação entre as classes, ok? Ou seja, aquilo que é o limite inferior de uma determinada classe acaba sendo o limite inferior da classe subsequente ou da classe posterior. Então, no caso da primeira classe, nós temos 7.8 como limite superior, naturalmente o 7.8 não pertence a essa classe, porque o intervalo é aberto, mas esse valor vai fazer parte da segunda classe. Vai ser o limite inferior da segunda classe. O 9.3, que é o limite superior da segunda classe, e não faz parte daquela classe, vai ser limite inferior da terceira classe. E assim sucessivamente. Mas, exatamente, essa particularidade que existe, essa interligação ou essa relação que existe entre os limites das classes, faz com que o histograma seja um gráfico de barra, aliás, seja um gráfico equivalente ao gráfico de barra, mas nesse caso as suas barras vão estar todas elas interligadas, uma junto da outra, ok? Por causa dessa relação que existe entre os limites. Ok, e o que vai acontecer? Nós vamos verificar na primeira classe quantas frequências temos, ok? Na segunda classe, quantas frequências temos. Isto é, o comprimento da barra de cada uma das classes vai ser em função da frequência, seja ela a frequência absoluta simples ou a frequência relativa que nós tivermos associada àquela classe. Nesse caso, como vocês podem observar, a primeira e a segunda classe, as duas têm a mesma frequência, que é de 6, ok? 6 observações. Razão pela qual essas duas barras, as duas têm mesmo nível, têm mesma altura ou mesmo comprimento, que está em torno do nível 6. Já a terceira classe, ela tem frequência de 8, ok? São 8 observações, por isso ela está um pouco mais acima do que as primeiras duas barras. A terceira barra ela cai para 4,
ok? Ela vai cair para 4, temos 4 valores observados. A terceira, aliás, a penúltima e a última classe tem mesmos valores de frequência, ou seja, tem apenas 3 observações que foram classificadas naquelas classes, ou nessas faixas, só para evitar redundância. Então, essa é a forma que nós vamos usar para representar o histograma. Ou seja, vamos, no eixo do x, vamos colocar aquilo que são os limites das nossas classes, e em cada classe vamos traçar uma barra referente àquilo que é a frequência observada daquela classe. Okay? Isso é o histograma. E uma forma adicional de podermos explorar esse histograma é construindo dentro dele aquilo que se chama de polígono de frequências. Ok. Um polígono de distribuição de frequência, basicamente, são linhas que nós vamos traçar unindo os pontos médios de cada uma daquelas classes. O que é que isso quer dizer? Na primeira fase, ou seja, antes da primeira, vejam que a primeira classe varia de 6.3 a 7.8. Então, o que é que nós vamos fazer? Antes do limite inferior da primeira classe, nós vamos escolher um ponto qualquer. Pode ser, por exemplo, o 5, ok? Porque nós sabemos que o ponto 5 está antes do limite. O ponto 5 está antes desse limite, do limite inferior da primeira classe, ok? Ou da menor observação. Então, vamos escolher o ponto 5, ok? A nossa linha vai começar do ponto 5, por exemplo. Isso depende, podíamos escolher o 6, podíamos escolher o 5.5, depende. Então, essa linha vai até o ponto médio dessa primeira classe. O que seria o ponto médio da classe? O ponto médio da classe seria pegar esse limite inferior, que é o 6.3, somar com 7.8 e dividir por 2. Ok? E o ponto médio da segunda classe seria o 7.8 mais 9.3 dividido por 2. Da terceira classe seria o 9.3 mais 10.8 dividido por 2 e assim em diante, ok? Então, teríamos esse ponto médio aqui e a reta sairia do ponto 5 até o ponto médio e daqui iria para outro ponto médio, ok? Que nós criamos aqui e daqui a subir para o ponto médio da terceira classe. Naturalmente, como a quarta classe tem frequências menores que comparando com a terceira classe, aí a linha ia cair para esse ponto médio dessa quarta classe e de seguida uníamos a mesma reta, íamos unir com o ponto médio da penúltima classe, que iria para o ponto médio da última classe e por fim podia cair para algum ponto aqui. Pode ser o ponto 15.5 ou ponto 16 e por aí vai, mas desde que não seja um ponto que esteja muito distante. O mesmo acontece com o ponto inicial. Não faz sentido a gente escolher, por exemplo, o zero. O zero está muito longe. Então pode ser um ponto que esteja próximo do limite inferior da primeira classe ou da menor observação. Ok? E aqui pode ser um ponto qualquer que esteja um pouco distante do limite superior da última classe. E assim nós temos aquilo que é o nosso polígono de frequência, ou seja, construímos o polígono de frequência dentro do histograma, okay? No gráfico do histograma. Mas podíamos construir esse polígono num outro gráfico, ou podíamos fazer um outro sistema cartesiano e construir essa linha, e nesse caso o gráfico ela seria apenas dependente, não teríamos no fundo dela aquilo que é o histograma. Mas para simplificar ou para evitar muita confusão na explicação, eu preferi deixar o gráfico o histograma, nesse caso, e traçar aquilo que é o polígono de distribuição de frequência dentro dele. Ok? E, naturalmente, o outro gráfico que nós podíamos construir era referente, ou pode ser referente àquilo que são as frequências acumuladas. Ou seja, nós temos as frequências absolutas acumuladas e temos as frequências relativas acumuladas. Então, o que é que nós podemos fazer? Se nós formos a olhar aquilo que é a natureza das frequências acumuladas, por exemplo, vamos pegar as frequências absolutas, na primeira classe nós vamos pegar exatamente aquilo que são as frequências relativas, aquilo que são as frequências absolutas referente àquela classe. Por quê? Porque antes dessa frequência nós não temos nenhuma outra classe. Então vamos assumir que a frequência absoluta anteriormente a essa classe é zero, ok? Porque não temos nada.
Ok? Então vamos pegar essa frequência absoluta, vamos somar com 0, que era a frequência anterior, vamos ter a nossa frequência acumulada daquela primeira classe. Na segunda classe, nós vamos pegar a frequência acumulada da classe anterior, vamos adicionar com a frequência absoluta da classe atual e vamos ter a frequência acumulada. Ou seja, a mesma explicação que eu dei na última aula. Então, o que é que isso vai acontecer? Como a frequência acumulada dela vai aumentando à medida em que vamos passando de uma classe para outra, é natural que o gráfico de barras referente à frequência acumulada ela tenha esse comportamento tipo escada. Por quê? Na primeira classe nós temos a frequência de 6, ok? Está mais ou menos aqui. Na segunda classe vamos pegar 6 mais 6 vai ser 12. A frequência está mais ou menos aqui. Na terceira classe vamos pegar esse 12 e vamos somar com 8, que vai ser 20, ok? Na quarta classe, nós vimos que vamos ter que pegar esse 20 e vamos ter que somar com 4, vai ser 24. De seguida, vamos pegar o 24, vamos somar com 3, vamos ter aqui. E por fim, vamos pegar esse 27 e vamos somar com 3, vai ser 30. Ou seja, na última classe, a frequência acumulada deve ser, ou o degrau daquilo que é o gráfico de frequência acumulada deve ser exatamente igual ao número total de observações que eu tenho. O primeiro degrau representa a frequência acumulada da primeira classe, o último degrau vai representar a frequência acumulada da última classe, que vai ser igual ao número total de observações. Ok? E esse gráfico é tipo escada exatamente por causa daquele comportamento das frequências acumuladas, onde de uma classe para outra as frequências vão aumentando. Ok? Mas podíamos fazer uma representação também das frequências acumuladas relativas, ou seja, o percentual nesse caso. O que é isso? Isso implica pegar basicamente essas frequências e multiplicar por 100. E a gente faz o gráfico. Aliás, podíamos ter feito até o gráfico usando exatamente esses valores que nós temos aqui. Mas eu optei em pegar o caso percentual. Então, o que vai acontecer? Para o primeiro caso, se vocês forem a ver aqui, eu tenho 0,20. Multiplicado por 100, eu vou ter 20%, 40%, 66,7%, 80%, 90% e 100%. E é basicamente isso. Eu tenho 20%, acumulado 40%, 66%, 80%, 90% e por fim 100%. Ou seja, o primeiro degrau é a porcentagem ou a percentagem daquela primeira classe, que é 20%, e o último degrau vai ser a percentagem da última classe, esse último degrau, que é 100%, ok? Que é natural. Mas nós podemos fazer, além desse gráfico tipo escada para as frequências acumuladas, nós podemos usar a mesma abordagem que nós fizemos no caso da frequência do histograma, onde construímos aquela linha, que é o polígono de frequência. Podemos construir também uma linha que está relacionada ao gráfico ou ao histograma referente às frequências acumuladas, ou gráfico de frequências acumuladas. E esse tipo de linha é conhecida como ogiva. O que é ogiva? Ogiva vai ser o gráfico ou um tipo de linha que vamos construir sobre o gráfico de distribuição de frequências acumuladas. Sejam elas frequências acumuladas simples ou, desculpa, sejam elas frequências absolutas acumuladas ou referente às frequências relativas acumuladas. Ok? E a ogiva vai ser construída basicamente unindo aquilo que são os limites inferiores de cada uma das classes. Isto é, observem que para construir o polígono de frequência naquele histograma, o primeiro gráfico, eu tive que calcular os pontos médios de cada uma das classes. Ok? Aqui, a construção da linha referente ao gráfico de frequências acumuladas é o inverso, ou seja, é diferente. Eu vou unir simplesmente os limites inferiores de cada uma das classes. Por exemplo, eu vou unir o primeiro ponto onde a reta vai começar vai ser de 6,3. Vou unir esse ponto com o ponto referente a 7,8 e depois com o ponto referente a 9,3 e assim sucessivamente até eu conseguir abranger todas as classes. Ok? Isto é, o primeiro ponto vai começar naturalmente do limite inferior da primeira classe. E eu vou unir, vou colocar um pontinho, esse pontinho sobe para 7,8
8, que é o limite inferior da segunda classe, vai para o limite inferior da terceira classe, sobe. Ou seja, essa subida vai em função daquilo que são as frequências acumuladas que eu tenho. Ou seja, se vocês forem a olhar, basicamente seria o ponto começa daqui, ok? Vai subir para esse ponto, sobe para aqui, vai subir para aqui, dado que eu estou a unir aquilo que são os limites inferiores de cada uma das classes. Vai subir para aqui, sobe para aqui e deve terminar exatamente aqui, onde eu tenho, por exemplo, 100%. Isso usando a frequência relativa percentual. Então, para o caso desse gráfico, eu estou a usar a frequência, o gráfico de frequências absolutas acumuladas. Onde começa desse nível, sobe para esse limite, aqui, aqui, vai subir para 12.3, 13.18 e por fim vai terminar no 15.3, que é referente à frequência acumulada de 30. Ok? Então, isso é para a frequência. Aqui tem um erro aqui, tem que ser frequência acumulada simples. Eu vou ter que modificar isso. Aliás, antes disso, eu vou fazer essa correção e depois vou atualizar esse material lá no Moodle, ok? Com todas aquelas outras correções que eu já tinha feito antes. E o mesmo gráfico pode ser construído, nesse caso, usando aquilo que são as frequências relativas percentuais, ok? Então, acho que vou ter que acrescentar aqui também. Tem que ser frequências relativas em porcentagem. Como vocês podem ver, esse é um dos desafios do ensino à distância, ou seja, as coisas devem ser bem mais detalhadas, então qualquer falha é sempre bom que a gente faça essa correção, ok? Para facilitar o processo. Ok, o outro gráfico que eu quero apresentar aqui também é conhecido como gráfico de linhas, ok? Mas é comumente usado para fazer uma representação, ou seja, para representar dados de séries temporais. O que são dados de séries temporais? Dados de séries temporais são todas as variações que a gente pode ter ao longo do tempo, ou seja, existe uma dependência do tempo. Por exemplo, nós podemos estar interessados, por exemplo, em avaliar o número de casos, vamos lá supor, da dengue em uma determinada região, por exemplo. E, naturalmente, a gente sabe que o número de casos, esse número vai variando em função do tempo. Enquanto o tempo passa, vai existindo aquilo que é a oscilação, ok? Uma oscilação, que o número de casos pode aumentar, reduzir e por aí vai. E, aliás, dada a situação atual que nós estamos a viver, podemos pegar, por exemplo, o número de casos de diagnosticados, aliás, o número de casos positivos da Covid-19, ok? Ou a taxa de mortalidade, por exemplo. Então, naturalmente, em função do tempo, nós podemos fazer uma série temporal, pode ser semanal, diária ou mensal, para um determinado estado, e nós vamos avaliar aquilo que é o comportamento de todos os casos da Covid-19. Naturalmente que o número de casos já não vai ser constante no tempo, há sempre aquela oscilação, ok? Diariamente os casos ou aumentam ou reduzem e assim sucessivamente. Então, esse seria um outro gráfico, também seria um outro gráfico, uma outra forma de representar dados, ok? Associado a um determinado fenômeno e que é conhecido como gráfico de linhas, onde nós teríamos basicamente o número de casos no eixo do Y e aquilo que é o espaço temporal no eixo do X, ok? Então, basicamente é fazer essa correspondência, ou seja, no ano tal eu tive tantos casos, no ano tal eu tive tantos casos, no ano X eu tive tantos casos e assim sucessivamente, e a gente consegue ter uma ideia daquilo que é a flutuação do número de casos. Observem que antes o número de casos começou suave, em algum momento a partir, por exemplo, para esse exemplo, a partir de 2008, aí teve uma caída brusca para 2009 e subiu para 2010, depois foi cair para 2011 e assim sucessivamente. Lembrando que os dados aqui começaram em 2001 até, foi uma avaliação feita num período de 10 anos aproximadamente, ok? E este tipo de gráfico nós vamos falar mais detalhadamente quando estivermos a falar do tópico de séries temporais, ok? Onde vamos apresentar
algumas metodologias ou algumas medidas para conseguirmos lidar com esse tipo de situações ou suavizar essas séries ou dados que têm essas flutuações. Ok? O diagrama de ramo e folha é uma outra forma de representar os dados e da mesma forma que o histograma. Se vocês estão lembrando, eu expliquei muito bem que o histograma é um gráfico muito usado porque ele ajuda de alguma forma a nos dar uma ideia de como é que os dados estão distribuídos, ok? Ou seja, que se os dados apresentam uma distribuição mais concentrada à esquerda, à direita, ou mesmo no centro dos dados. E o diagrama de ramo e folha também é um método alternativo que pode ajudar a dar essa visualização no conjunto de dados, ok? E o que é que vamos fazer com o diagrama de ramo e folhas? O diagrama de ramo e folhas, basicamente, se nós temos um conjunto de dados dessa maneira, o que nós vamos fazer é vamos fazer uma partição, vamos quebrar esses valores. Por exemplo, eu posso pegar o 53, vou quebrar o 53 em 2 dígitos, ok? Onde o primeiro dígito vai ser o ramo e o segundo dígito pode ser a folha. Razão pela qual esse gráfico é conhecido como diagrama de ramo e folha. Significa pegarmos um número, vamos quebrar em 2 dígitos, onde o primeiro dígito vai ser o ramo, o segundo dígito vai ser a folha desse ramo. Ok? Mas, como para os dados, como vocês podem ver, eu tenho dados decimais, eu posso começar simplesmente desconsiderando a parte decimal de cada uma dessas observações. Ok? Nessa primeira fase, no primeiro exemplo que eu vou dar, por exemplo, eu vou pegar apenas a parte inteira de cada uma dessas observações. O que é que isso quer dizer? Para o 53.0, naturalmente, eu posso esquecer o zero, isso é mais fácil. Mas, no caso do 70.2, eu vou considerar apenas o 70. A parte de 0.2 eu vou deixar de lado numa primeira fase. O 84, eu vou considerar apenas o 84.3, eu vou considerar a parte inteira, que é o 84, e o 0.3 deixo de lado. O mesmo acontece com 59.5, vou pegar apenas o 59, o 0.5 vou deixar de lado. Ou seja, nessa primeira fase, por ser um exemplo, para vocês verem como é que a coisa funciona, é sempre bom deixar a primeira parte de lado, a parte decimal, e mais adiante eu vou apresentar uma outra abordagem que vamos usar de tal forma que possamos levar em consideração aquela parte decimal que nós esquecemos. Ok? Ok. E a ideia básica para fazer essa construção, como eu disse anteriormente, é esquecer a parte decimal numa primeira fase, trabalhar apenas com os números inteiros. Então, por isso que eu digo aqui, vamos construir o histograma usando esses passos. Vamos considerar apenas a parte inteira de cada valor, ou seja, 69.5, vamos pegar apenas a parte inteira, que é 69. Ok? E de seguida, cada parte inteira obtida, vamos considerar o primeiro dígito como sendo a raiz e o segundo como sendo a folha. Isto é, no caso de 69, a raiz vai ser 6 e a folha vai ser 9. Ok? Eu vou quebrar no meio. E o que é que isso vai dar? Nós vamos pegar, observem que eu tenho aqui o 53, ou seja, o dígito 5. O dígito 5 eu tenho uma vez, tenho o dígito 5 aqui, tenho o dígito 5 aqui, tenho o dígito 5 aqui, tenho o dígito 5, dígito 5, dígito 5, dígito 5 e dígito 5. O dígito 6, tenho o dígito 6 aqui, tenho o dígito 6, tenho, observe, dígito 6, eu só estou a pegar as raízes, ok? Tenho dígito 6, então eu vou formular aqui, a raiz não, vou formular aqui aquilo que são os ramos, ok? Ok, mas aqui eu acabei colocando raiz, na verdade tem que ser ramo e folha. Então eu vou ter que mexer aqui também. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquilo que são os ramos, ok? O ramo vai ser o primeiro dígito da parte inteira. Lembrando que eu estou a pegar apenas a parte inteira. Esqueçam a parte decimal nesses números. Então eu vou ter o ramo 5, ramo 6, ramo 7, ramo 8, ramo 9, ok?
Então, para cada ramo, para cada um desses ramos, eu tenho que formar aqui todas as folhas possíveis associadas a esse ramo. Por exemplo, o ramo 5 tem folha 0. O que é 0? Onde é que está o... Será que tenho 50 aqui? Então, tenho 50. Dado que eu vou ter que esquecer a parte decimal, então vou pegar o 50. Esse vai ser o primeiro ramo do 5. Eu aconselho aqui, para facilitar esse processo, a primeira coisa que vocês devem fazer é pegar esses dados e ordenar, okay? De forma crescente. Ou seja, peguem a menor observação, depois a segunda menor observação, a terceira menor, até a maior observação. Isso vai ajudar de alguma forma vocês a visualizarem os dados e de tal forma que facilita formar aquilo que são os ramos e as respectivas folhas, que basicamente vai ser uma sequência. Okay? Então, para o ramo 5, eu tenho a folha 0, tenho a folha 1. Essas folhas devem estar também em ordem crescente. E tenho a folha 3, não sei se tenho folha 2, depois vai folha 4, folha 5, também tem folha 3 e assim em diante. Ou seja, o dígito 5 tem duas folhas com a mesma... aliás, tem duas folhas com o mesmo valor, que é o 3. Isto é, o dígito 5 tem folha 0, folha 1, folha 2, folha 3, que são 3 vezes na verdade, tem folha 4 e folha 5, que se repete 5 vezes. E tem uma folha nova. O que é que isso quer dizer? Quando eu estiver a fazer leitura, dado que eu estou a pegar apenas a parte inteira, esse valor significa pegar o 5, juntar com o 0, que vai ser 50. 51, 52, 53, 54, 50... Desculpa. Tenho 50, 51, 52, 53, 53, 53, 54, 55, 55, 55 e 59. Ok? Vou fazer a mesma coisa para o ramo 6. Tenho 63, 64, 67, 69 e 69. E assim por diante. Ok? Eu vou pegar cada um desses ramos, o ramo 7, vou pegar todas as suas possíveis folhas, vou colocar, ramo 6, ramo 8, ramo 9 e por aí vai. Mas o que acontece? Observem que, para esse caso, eu tenho ramos que são bem mais compridos, ok? Isso acontece, vamos lá supor, nas nossas casas. As nossas árvores, quando a gente vê que a árvore tem um ramo que tá muito longo, tá a se estender, mais adiante, o que a gente faz? A gente corta, reduzimos aquilo que é o ramo, ok? De tal forma que possamos facilitar que a árvore possa crescer de forma um pouco mais robusta. Mas o que acontece com esse nosso gráfico? Nós podemos cortar os ramos, ok? E a regra para cortar o ramo não é necessariamente o fato do ramo ser um pouco mais comprido, vou cortar, não. Nós podemos subdividir isso em dígitos. O nosso corte do ramo vai ser, nós podemos pegar o ramo que varia de 0 até 4, ok? De 0 até 4 vai ser um ramo e todo o ramo que começa, aliás, ramo não, folha, todas as folhas que variam, vamos lá supor, de 0 até 4, vamos manter, e a outra parte complementar da folha, que é de 5 até 9, vamos criar um outro ramo. Ou seja, é uma planta, ok? Eu vou cortar o ramo, aquele ramo que é muito longo, nesse caso aqui vamos usar um critério, e aquele ramo eu não vou jogar fora, vou pegar aquele ramo, vou juntar, unir com a planta, de tal forma que aquilo possa, de alguma forma, estou a fazer um enxerte, né? Não sei, para quem entende essa área de agronomia, eu acho que já tem vocês devem ter uma ideia do que significa fazer enxerte, ok? Então, nesse caso, eu vou considerar, por exemplo, de 0 até 5 como sendo a primeira parte da folha, vou deixar assim mesmo, mas vou quebrar de 5 até 9, vou pegar essa outra parcela, essa parcela toda aqui, aqui, tudo isso, vou criar um outro ramo artifício aqui. O mesmo acontece com o ramo 6. Vou pegar, como estou a pegar de 0 a 4, então vou ter 3 e 4, de 7, 9 e 9. Vou criar um outro ramo.
Mas tem que ser um ramo filiado ao ramo original 6. O mesmo acontece aqui. O 7 vou fazer a mesma coisa, de 0 até 4, vai manter e vou criar um ramo artificial aqui para albergar esses dois valores, que é o 7 e o 8. Vou fazer o mesmo com 8. E, feito isso, vou ter esse gráfico. Ou seja, eu quebrei os ramos, ok? Vou ter de 0 até 4, nesse caso 5, o ramo original é esse de 0 até 4, onde tenho 7 valores observados. Observem que aqui eu tenho aquilo que são as frequências, ou seja, eu vou contar quantas folhas tem cada ramo. O primeiro ramo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 folhas, ok? Então, assim que eu quebrar, por que eu tenho que colocar basicamente o 5, mas com um pontinho? Para mostrar que esse é um ramo feitiço, mas a sua origem é aquele ramo inicial, que é o ramo 5. De tal forma que ao somar as frequências, eu tenho que saber que somando 7 mais 1 vai ser 11, que é basicamente esse 11 aqui, que está associado a esse ramo 5. Ok? Mas aqui, para esse caso aqui, eu simplesmente quebrei. O mesmo vai acontecer no caso do 6, o ramo original vai pegar 3 e 4, que são duas observações, e o ramo feitiço eu vou quebrar, como quebrei de 5 até 9 para formar nova folha. Aqui, esse ramo feitiço vai pegar essas folhas. O 7 é a mesma coisa, ok? Eu peguei de 0 a 4, 6 observações, e de todo o valor que está de 5 a 9, que nesse caso é 7 e 8, vou criar um ramo alternativo, o ramo feitiço, e assim sucessivamente. E o que acontece com o 9? Observem que o 9 só tem apenas uma única folha, e essa folha está entre 5 a 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o 9 sem nenhuma observação. Ele tem que ficar vazio. O que isso quer dizer? Porque se a gente coloca 0, estamos a assumir que temos 90 naquilo que é o nosso conjunto de dados. Pela leitura que eu dei, esse com esse vai ser 95. Ok? Mas nós temos apenas uma única observação que tem ramo 9. Então, por isso eu vou deixar em branco. O que significa que não existe nenhum valor. Ou seja, a gente não pode combinar o 9 com algum valor aqui, não existe nenhum valor para combinar. Por isso que eu coloquei a frequência 0, ou seja, não tem nenhuma folha. A sua folha ela foi alocada para o ramo feitiço. Por quê? Porque a sua folha ela está entre 5 até 9. Ok? E é dessa maneira como a gente tem que fazer uma representação de um conjunto de dados usando o diagrama de ramo e folhas. Ok, eu vou dar um outro exemplo, basicamente idêntico ao outro caso. Vamos considerar esses números que são referentes às espécies de formigas, em 22 pontos de coleta no seu habitat. Tenho 4, 5, 7, 8, 30 e por aí vai. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Esses são números inteiros, logo a priori, mas tem uma particularidade. E eu quero quebrar, ou seja, eu preciso de ter um número para quebrar no meio, onde o primeiro dígito vai ser o ramo e o segundo dígito vai ser a folha. Eu acabei colocando raiz, mas tem que ser ramo. Mas o que vai acontecer aqui? No caso do 4, 5, 6, o que é tudo muito mais, que só tem apenas um único dígito, eu posso colocar zero antes deles, ok? Desde que eu não coloque vírgula, isto é, por exemplo, o 5, eu posso escrever o 5 como sendo 0,5, mesma coisa. O 4 eu posso escrever como sendo 0,4. O 6 eu posso escrever como sendo 0,6. Ok? Não coloquei nenhuma vírgula, é só 0 e 6, é a mesma coisa que o 6. Então, 5 é igual a 0,5. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter como o meu ramo o 0, ou seja, eu vou ter 0,4, que é 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9. Ok? Ou seja, tem um ramo 0, que é um ramo que na verdade não existe, eu só coloquei o 0 para associar, porque toda folha deve estar associada a um ramo. Nesse caso, a folha com um dígito vai estar associada ao ramo 0. E tenho 9 valores. Esse ramo aqui tem 9 folhas.
E tenho o ramo 1. O ramo 1 tem duas folhas com 0, uma folha com 2, uma folha com 4, uma folha com 5, uma folha com 6, uma folha com 7 e uma folha com 8, que é basicamente esse ramo, que tem 8 folhas. O ramo 2 tem duas folhas, uma folha com 0, outra folha com 2. Uma folha com 0, outra folha com 2. O ramo 3 tem 3 folhas. Uma folha com 0, uma com 3 e outra folha com 8. Uma folha com 0, uma com 3 e outra com 8. E é exatamente dessa maneira como a gente pode fazer uma representação de ramo e folha para um conjunto de dados. Ok, então esse exemplo vai ser a mesma coisa. Vamos usar essa ideia, onde para esse caso todos os valores têm 0, ok? Todos os valores, como podem ver, todos os valores. Vamos ter que colocar 0 antes, e aqui vamos ter basicamente um único ramo, que vai ser 0, que vai pegar todas essas folhas, ok? E ok, para terminar, temos aqui aquilo que é o gráfico de pontos. Em que consiste esse gráfico de pontos? O gráfico de pontos, ele consiste em basicamente pegar alguns pontos e verificar quantas vezes esses pontos aparecem. Por exemplo, o primeiro ponto, que é o ponto 3, eu tenho aquilo que são as frequências, ok? Temos um valor aqui, outro valor ali, e por aí vai. O ponto 4, assim sucessivamente. Ok? 3.1, 3 ponto alguma coisa, 3 ponto alguma coisa e em diante. Então, são pontos que estão filiados a alguns valores, algumas sementes aqui. Ok? Então, esse tipo de gráfico eu conheço como gráfico de pontos. Da mesma forma que eu talvez podia unir esses gráficos, teria aí uma linha. Ok? Aí ia surgir o gráfico de bastão, mas para esse caso eu optei em não colocar aqui. Temos o diagrama de dispersão, ok? Que é um tipo de gráfico usado para fazer uma representação bidimensional de um conjunto de dados. Isto é, quando a gente tem duas variáveis e queremos verificar se essas variáveis estão associadas ou não, nós podemos fazer um gráfico de dispersão, ok? Um tipo de gráfico bidimensional, onde vamos verificar para cada valor do x qual é o nível, qual é o outro valor associado do y, ok? E no fim vamos ter esse diagrama de dispersão, essa massa de pontos. Também esse gráfico nós vamos falar dele mais adiante. Mas antes disso, tem um gráfico aqui que eu gostaria de falar. Parece que acabei deixando de lado. Eu vou mostrar aqui. Vou me desculpar pelo tempo que eu estou a levar. Esse é equivalente ao gráfico. Esse é equivalente ao gráfico. Esse é equivalente, não. É o gráfico de ramo e folhas, mas quando levando em consideração aquilo que é a casa decimal. Ou seja, eu não sei se vocês se lembram, nesse caso aqui, eu acabei deixando de lado a parte da folha. Aliás, acabei deixando de lado a casa decimal, peguei apenas a parte inteira. Então, essa é uma parte que vocês podem exercitar, mas para vocês poderem fazer esse exercício, eu apresento aqui um exemplo onde eu tenho valores com algumas casas decimais e eu não vou omitir nada, vou pegar exatamente esses valores, vou construir aquilo que é o gráfico ou diagrama de ramo e folhas, levando em consideração aquilo que é a casa decimal. Como é que vamos fazer? Observem que eu tenho esses valores, por exemplo, são os mesmos dados referentes
a psicologia infantil, aqueles dados que de um conjunto de 30 crianças, cujo objetivo era de avaliar o tempo que cada uma dessas crianças leva para identificar uma determinada figura. Então, o que eu vou fazer? Naturalmente, eu vou considerar a parte decimal como sendo a minha folha. Ou seja, diferentemente daquilo que eu dei anteriormente, onde os números eram inteiros, eu dividia no meio, uma parte era ramo, outra parte era folha. Para esse caso, a primeira parte, aquela parte que eu considero inicialmente como inteiro, vai ser toda aquela parte vai ser o ramo, e a parte decimal, depois da vírgula, ou depois de cada um desses pontos, depois do ponto, a parte decimal vai ser a minha folha. Mas para tal, como é que eu vou fazer isso na leitura? Por quê? Veja, por exemplo, vejam que eu tenho aqui 6.3, ok? Então, mas pela leitura eu sei que juntar este com este fica 63. Mas eu preciso ter o 6.3. Como é que eu vou fazer? Eu vou especificar logo a priori que a unidade da folha ela é mensurada em 0.1. Isto é, esses casos todos que eu dei anteriormente, a unidade da folha era 1. O que significa, vou pegar este com este, vai ser 50, 50 vezes 1, continua sendo 50. Este com este é 51 vezes 1, continua sendo 51. Ou seja, o 1 todo mundo sabe que é um elemento neutro na multiplicação. Mas, se eu pego o 0.1, já não é neutro. Isto é, eu vou pegar esses dados, ok? Onde essa primeira parte de cada valor vai ser a minha folha. Nesse caso, vou ter a folha 6, que vai estar associada aos ramos 3. Tem o ramo 5, tem o ramo 6, tem o ramo 6, ok? Que é a parte 0.6, né? E depois tenho a folha 7, ok? A folha 7. Onde é que está a folha 7? A folha 7. Aliás, o ramo 7, desculpa, está associado à folha 1, está associado à folha 8, folha 2, mas lembrando que essas folhas todas devem estar em ordem crescente. Nisso, para eu fazer leitura, eu vou pegar 6 e 1, fica 63, vou multiplicar com 0.1, fico com 6.3. Eu vou pegar 6 com 5, fica 65, multiplicado pela unidade da folha, fica 6.5. Ou seja, eu estou a voltar para aquilo que é o conjunto de dados originais. Ok? Então, por exemplo, o 14, se eu junto 14 com 4, fico com 144. Mas eu tenho que multiplicar com a unidade da folha. Aí fico com 14.4. Aí volto para o valor inicial. Então, a representação desses dados decimais, levando em consideração a parte decimal, é feita dessa maneira, ok? Você vai pegar a primeira parte antes da casa decimal, como sendo o ramo, e a segunda parte depois da casa decimal, como sendo a folha, ok? Então, você fixa os ramos e vai colocando todas as possíveis folhas. E a leitura é basicamente como eu fiz aqui. O 15, se eu junto o 15 com 2, vou ter 152. Multiplicado por 0.1, eu vou ter 15.2. Ok? Que é basicamente aquele valor inicial. E assim em diante. A nossa aula, essa aula já termina aqui. Já fechei a parte descritiva ou a parte de síntese descritiva dos dados, ok? E na próxima aula vamos começar aquilo que são a síntese numérica, ou seja, a medida de tendência central. Vamos falar de média, moda, mediana, assim, aqueles cálculos básicos. A introdução será feita na próxima aula, ok? E, enfim, bons estudos. Tentem fazer a lista de exercício, porque essa semana eu vou colocar uma segunda lista referente a essa semana. E então, enfim, boa noite para vocês. Eu vou mandar esse material no Moodle por forma a atualizar aquele conteúdo, ok? Que eu coloquei. Como fiz algumas mexidas aqui, então é necessário que eu faça alguma atualização. E é isso. Boa noite.